Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, esta manhã, para mais uma escola bíblica dominical. Como sempre fazemos, todos os domingos, hoje não será diferente. Domingo passado nós falamos sobre Maria, a mãe de Jesus. Vale lembrar que esta é uma lição do ano de 2017. Foi só para nós não ficarmos sem escola bíblica, né? Que a partir do ano que vem nós teremos uma nova revista, aí sim, com temas atuais. Mas ainda, nesta lição de hoje, nós vamos falar ainda da lição que nós estamos falando, que é de caráter do cristão. Como disse, domingo passado falamos de Maria, e hoje mãe de Jesus, hoje vamos falar de José, o pai terreno de Jesus. Amém? Mas antes de nós iniciarmos a nossa lição de hoje, eu quero, junto com os irmãos que estão comigo a partir desse momento, fazer uma oração a Deus e ao Espírito Santo, para que nos dê a direção, para que venha derramar sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, para que nós possamos ministrar essa escola bíblica desta manhã. Como eu disse, eu vou fazer José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter, mas que é a lição 12. Mas eu quero fazer também a lição 13, que é a mais importante desta revista, que vai falar exatamente de Jesus, o nosso Deus. Eu não poderia deixar de falar de Jesus. Mas houve lá atrás, ficamos sem fazer uma aula, eu não me lembro mais qual foi o problema, nós ficamos sem fazer uma aula e hoje nós somos obrigados a fazer duas, por causa que domingo que vem já é uma nova revista. Eu não vou poder concluir esta revista antiga. Amém, meus irmãos? Oremos. Bendito Deus, poderoso e eterno Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença, Deus Santo, justo, fiel e verdadeiro, para Te agradecer primeiramente pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, de me conceder mais uma vez esta rica oportunidade de estar do lado de cá, para ministrar a aula que é baseada na sua santa e gloriosa palavra. É o que eu te peço, meu Deus. Ó Espírito Santo, vem me dar a direção em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Na lição de hoje, a primeira, José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter, está baseado no livro de Mateus, no capítulo 1, no versos 18 ao 25. A leitura bíblica em classe vai dizer assim, Mateus 1, 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o teu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta
profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco, é Deus na terra. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Como sempre fazemos, essa lição tem 3 tópicos, com 3 subtópicos cada um. O primeiro, nós vamos mostrar alguns aspectos do perfil de José, pai de Jesus. No segundo tópico, apontar o caráter exemplar de José. No terceiro, nós vamos explicar a nobre missão de José. O texto áureo desta lição diz o seguinte: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. Mateus 1, 24. E tem como verdade prática o seguinte: José, pai de Jesus, nos deixou um exemplo marcante de um caráter humilde, submisso e amoroso. Glória a Deus. José, assim como Maria, teve um papel importante no plano de redenção divina. Na Bíblia não encontramos muitas informações a respeito dele. Acredita-se que, quando Jesus foi crucificado e morto, ele, José, já havia falecido. Porém, analisando os textos bíblicos a respeito de José, podemos ver o quanto era obediente, humilde e amoroso. Ao saber da gravidez de Maria, até tentou deixá-la, mas secretamente, para que a jovem não viesse a sofrer diferente de Maria, que viu e ouviu do anjo Gabriel, que seria a mãe do Salvador. José não teve uma revelação direta da parte de Deus. Só quando planejou deixar Maria, o Senhor falou com ele em sonhos. E José demonstrou ter fé e comunhão com Deus, pois não teve dificuldades em discernir que não se tratava de um sonho comum, mas era a voz de Deus e a sua revelação divina a respeito daquele que seria o Salvador. Então José, ele até deixar Maria. Por descobrir que ela estava grávida, talvez passasse pela cabeça dele alguma dúvida. Mas assim mesmo, ele, como era um homem justo, de caráter ilibado, ele queria deixar Maria, mas sem alarmar, para que Maria não sofresse humilhação. Mas Deus, conhecedor dos nossos pensamentos, em sonho fala com José o que estava realmente acontecendo. E nesse sonho José teve o discernimento de compreender que aquele não era um sonho comum, normal, algo que perturbou no dia a dia, algo que viveu no dia a dia, naquele dia talvez, mas era uma revelação de Deus em sonhos. Então ele obedece. E com a fé que ele tinha em Deus, ele recebe Maria, sua mulher. Introdução. Nesta lição estudaremos o que a Bíblia revela sobre a vida de José de Nazaré, esposo de Maria, mãe de Jesus, homem dotado de um caráter justo, temperante e amoroso. Deus, ao escolher a mulher em cujo ventre
Jesus teria concebido, também escolheu aquele que haveria de dar apoio, proteção a ela e a seu filho primogênito. Desta forma, José passou a ser partícipe do plano salvífico de Deus. Quando Deus escolhe Maria no meio de milhares de mulheres em Israel, ele escolhe também o homem ao qual ele confiou que apoiaria Maria, ajudaria em todo. Nós vamos ver lá na frente que José, ele participa do nascimento de Jesus, não sendo seu filho biológico, mas com todo cuidado. Eu até arrisco a dizer que ele foi, não sei se esse é o nome correto que se dá, mas ele foi o parteiro, ele que fez o parto de Jesus, creio eu, porque ali estava só os dois. Eu entendo assim. Se alguém entende diferente, e se for de outra forma, me perdoe, mas eu entendo dessa forma, porque ambos estavam sozinhos quando isso aconteceu. Então, ele teve que fazer todo o trabalho de uma parteira, certamente ficou para ele, que estava ali. E, pelo que eu entendi aqui na leitura, no estudo, ele fez com amor e perfeição. Era algo que estava incumbido de fazer. Glória a Deus. José, o pai de Jesus. Quem era José? Uma pergunta. Pouco se sabe a respeito de sua vida. Assim como a esposa, José era simples, humilde, talvez mais conhecido que ela por causa de sua profissão de carpinteiro. Ele entrou na genealogia de Jesus, contribuindo para o cumprimento das profecias que indicavam que o Messias viria da descendência de Davi, segundo a Samuel, missionário a carne, capítulo 7, versículo 12 ao 16. José entrou na genealogia de Jesus, contribuindo para o cumprimento das profecias que indicavam que o Messias viria da descendência de Davi. Segundo Samuel 12. 7, 12 e 16. Glória a Deus. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Dos 12 ao 16? Não, para lá. E eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homem. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Amém. Pai adotivo de Jesus. José não era o pai biológico de Jesus, e sim o seu pai adotivo, visto que Jesus foi gerado pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria. Lucas, capítulo 1, versos 35 do dicionário. Eita. Lucas 1, 35. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém. Também é chamado de pai guardião de Jesus. Esse fato é de grande importância, pois ele era da casa e família de Davi. Perante a lei, José era pai de Jesus.
Perante a lei, sim. Pai legítimo, né? Que até porque os homens daquela época certamente não acreditavam que Maria tivesse concebido do Espírito Santo e que aquele filho realmente era de José. Né? Então, pela lei, né, teria que documentá-lo, registrá-lo, etc. e tal. Pela lei, né, como diz aqui o estudo, né, ele era filho de José. Né? Glória a Deus. Deixa eu parar aqui, vamos ver. Pela lei, José era pai de Jesus, incluindo-o na sua família e também na de Maria, conforme o registro de Lucas 3, 23 e 38. Desta forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi e da tribo de Judá. Lucas registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi. Lucas 1, 27, missionário. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, aqui confirma que, como pai terreno, José como pai terreno de Jesus, ele cumpre que o nascimento de Jesus entra na genealogia de Davi, que era filho de Jessé, né, da tribo de Judá. Então, quer dizer que aqui confirma essa palavra, né, que ele entra na genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi, onde a missionária leu. José, um sonhador obediente, ao saber da gravidez de Maria, pensou em deixá-la secretamente, para não infamá-la. Mas Deus entrou em ação e lhe deu um sonho tranquilizador, para que não saísse do seu lugar. Mateus 1, 20 e 21. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Deus entra em ação quando José tenta, né, deixar Maria. Deus entra em ação, não, você não vai fazer isso, né? Você vai cumprir aquilo que lhe é determinado por mim, né? Então, esse sonho tranquilizou José e ele recebeu Maria. Assim, Deus não deixou que ele concretizasse seu desejo de fugir a escondidas para não sofrer as consequências da gravidez inesperada de sua noiva. Antes que ele concretizasse aquilo que intentava no seu coração, Deus entra em ação e em sonho o tranquiliza, dizendo que o que estava gerado nela era do Espírito Santo. Então ele teve certeza disso e recebe a Maria e cumpre o seu papel de pai adotivo. Recebe tanto a esposa, a noiva, né, que seria a esposa logo em seguida, como o filho dela. Resumo desse tópico. José foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus. Irmãos, eu estou dando uma resumida, porque eu tenho 2 aulas para dar hoje e o tempo é curto. Então eu vou tentar dar 2 aulas hoje. Estou resumindo aqui a primeira, para então na segunda, onde vamos falar de Jesus, a gente nos aprofundarmos um pouco mais. Segundo tópico, o caráter exemplar de José. Um homem obediente. Ao ter a revelação acerca da natureza da concepção de Maria e receber a ordem de Deus para não deixar Maria, José submeteu-se à vontade divina. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Poderia ter despertado e dado tempo para verificar se não teria tido apenas um sonho resultante das muitas preocupações, que eu disse, aquela hora, preocupações diárias,
Não, né? Ele logo percebeu que o sonho era um sonho divino. Teve, porém, o discernimento espiritual de que se tratava de um sonho de origem divina e obedeceu prontamente, tão logo despertou de seu merecido sono. Com amor, abraçou Maria e contou-lhe a experiência que Deus lhe proporcionara. Ele não só teve esse sonho revelador, como para ele foi uma grande alegria, e ele compartilha com Maria a experiência que ele teve do sonho e a alegria de ter sonhado e ter aqui obedecido à vontade de Deus. Um homem temperante, no período em que era noivo, desposado com Maria, ele não teve relações íntimas com ela. Primeiro, porque era um grave pecado. Em segundo lugar, porque era homem de bem e obediente a Deus. Justo. Mateus 1:19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mateus 1:19? Não a conheceu até que deu à luz seu filho, primogênito, e pôs o nome de Jesus. Ambos foram fortes o suficiente para serem fiéis a Deus nessa área, em que muitos não resistem nem à primeira investida do maligno. Aqui o que José e Maria nos deixa de exemplo é a temperança. Eles não cometeram, eles estavam desposados, já estavam noivos, iam casar. É a desculpa de muitos jovens hoje em dia. Ah, nós estamos compromissados, vamos casar mesmo. E entram e praticam relação sexual antes do casamento, que é o pecado de fornicação. Eles deram esse exemplo. Aqui a palavra diz que José não a conheceu enquanto não nasceu Jesus. Certamente depois que nasceu Jesus, eles se casaram, né? Aí sim tiveram as suas intimidades. Mas antes não. Então não é desculpa para nenhum casal jovem que estão namorando ou que estejam noivo. Ah, nosso casamento vai ser daqui uma semana, vai ser daqui a 2 dias. O que tem? A gente tem intimidades sexual. Tem muito a ver. É pecado. É contra a lei de Deus. É contra a vontade de Deus. Isso não é desculpa. Maria e José deixou um exemplo grandioso para que nós hoje pudéssemos fazer da mesma forma. Isso eu falo principalmente para jovens casais cristãos, conhecedores da palavra, sabem que fornicação é pecado. José e Maria deixou um exemplo. Por que não seguir? Por que não esperar até quando se cumpriu o dia do casamento? Mas não, muitos querem pular essa etapa. Está errado. A Bíblia diz, não é eu que estou falando que está errado. É a Bíblia que diz. É pecado de fornicação. E não pode. Devemos seguir o exemplo de José, pai terreno de Jesus, e Maria, sua mãe. Resumo desse segundo tópico. José foi um homem de caráter exemplar. Terceiro e último tópico. A nobre missão de José. Assegurar a ascendência real de Jesus, como visto no primeiro tópico, perante a lei, José era o pai de Jesus.
incluindo na família e também na de Maria, conforme o registro de Lucas 3, 23 e 38. Desta forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi pela tribo de Judá. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12. Jesus é descrito no Apocalipse como o leão da tribo de Judá, o único capaz de abrir o livro selado dos 7 anjos, dos 7 selos. Apocalipse 5:5. Mateus registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi. Jesus foi adotado legalmente por José, que era da tribo de Judá, confirmando assim que Jesus era da descendência real de Davi. Aleluia. Glória a Deus. Proteger Jesus em seus primeiros anos. Alguns fatos relevantes sobre a vida de Jesus comprovam o amor e o zelo de José pelo menino, que não era seu filho biológico, mas filho de Maria, pela intervenção divina. No nascimento de Jesus, e subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito. E envolveu-se em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Naquela situação, sem dúvida, José participou dos procedimentos no parto de Jesus, ajudando Maria em todos os detalhes, amparando o bebê no corte do cordão umbilical e em sua limpeza pós-parto, no envolvimento em panos e a colocação da criança na manjedoura. Aqui confirma o que eu disse agora há pouco. Estou falando porque eu já havia estudado. Que José, ele participou de todo o processo do nascimento de Jesus, que, mais uma vez eu digo, não era seu filho biológico, mas era filho de Maria, sua esposa, gerado pelo Espírito Santo. Mesmo assim, ele teve todo o cuidado na recepção dessa criança, no zelo de ajudar Maria a dar a luz ao seu filho. Se fosse uma outra pessoa, não ia dar nem bola, nem confiança, não é meu filho mesmo. Mas ele não, por ordem divina, recebe a Maria, obedece a Deus, ajuda no parto, cuida, zela com amor e carinho em todos os procedimentos. Ele fez parte do trabalho de parto de Maria. Nas cerimônias exigidas pela lei, na circuncisão de Jesus ao 8º dia de nascido e na apresentação no templo, José estava ao lado de Maria, pai presente. E quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes de ser concebido. Estou aqui, certamente, confirma que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, porque não foi o pai ou a mãe ou algum parente que escolheu o nome, mas o próprio Deus usa o anjo para lhe dizer que o nome seria Jesus. Que Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É o verbo que se fez carne. O Deus que se encarnou no homem Jesus. Significa Deus conosco, Deus na terra, Deus no meio de nós. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor.
Lucas, capítulo 2, versos 21 e 22. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Aleluia. Na fuga para o Egito, diante da ameaça de Herodes de matar o menino Jesus, Deus determinou que José tomasse Maria e o menino e fugisse para o Egito, até que o rei homicida tivesse morrido. Nós sabemos pela palavra de Deus que Herodes, ao saber que iria nascer um rei, ele ficou atormentado, porque ele era o rei, ele era o monarca. Agora ele fica sabendo que vai nascer um rei. O que ele faz? Manda descobrir quem é essa criança. Como não houve resposta, o que ele faz? O que ele tenta? A maldade do seu coração. Matar todas as crianças nascidas de 2 anos para baixo, se não me falha a memória. Com essa matança, certamente ele, no seu pensamento, atingiria Jesus, que seria, na cabeça dele, um rei superior a ele, mas que certamente é, mas não da maneira dele, não um rei político. Jesus veio como um rei, mas não como um rei político, como muitos esperavam e queriam. Por isso foi rejeitado. E o rei Herodes, na época, ficou apavorado de querer perder o seu trono, a sua posição, os seus status, não é? Ele pega e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para, no meio dessa matança, pudessem também matar o menino Jesus. Por quase 500 quilômetros de viagem, em meio a estradas desertas, com risco de assaltos e intempéries. Intempéries quer dizer mau tempo, chuva, frio, sol, calor, né? Enfim, fadiga. Esses são os intempéries, os maus tempos. José conduziu a esposa e seu filho para um lugar seguro. E de lá só voltou por revelação de Deus quando o homicida tinha morrido. E foi morar em Nazaré. Mateus capítulo 2, pode ler do versos 13 ao 23. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamarei o meu filho. Até qual? 23. E Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Mortos, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Que como a missionária leu ali, né? Lamentação e muito choro, luto, né? Muitas mortes, muitas crianças sendo ceifadas por um rei cruel, sem coração,
inseguro, que não confiava em si mesmo. Não tinha confiança, né? Sabendo que ele era o rei. Né? Como que ia nascer um rei e já ia tomar o seu lugar? Não é? Ele pega com a maldade do seu coração, ele pergunta para os magos, né? Os 3 reis magos que foram visitar Jesus quando nasceram, aonde nasceu o menino, né? E em que tempo, mais ou menos, né? E ele manda que fosse matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E aqui ele fez uma base, né? Para ver se matava ali também o menino Jesus. Pura crueldade, pura maldade deste monarca. Mas o que dá a entender é que Jesus já tinha 2 anos então, porque ele manda matar de 2 anos para baixo? Para baixo, não sei se tinha 2 anos, né? 2 anos para baixo, podia ter... Um ano. 1 ano e meio, ou 6 meses, sei lá. Então, que ele pega para, por exemplo, se matando de 2 anos para baixo, Jesus, esse menino que é o rei aí, que está vindo, ele não tem mais de 2 anos. Ele tem menos. Ele está ali no meio. Então, ele pega com a sua crueldade e manda matar as crianças. Né? Então, é um homem terrível. O zelo pela formação espiritual de Jesus. Seus pais cumpriam o que fora determinado quanto à educação dos filhos, através do ensino sistemático e diário da palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 11, versos 18 ao 21. Seus pais cumpriram o que fora determinado quanto à educação dos filhos através do ensino sistemático e diário da palavra de Deus. Está pedindo para conferir, né? Em Deuteronômio 11, versículo 18 ao 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que multiplique os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhes como os dias dos céus sobre a terra. 22? 21. Então já foi. Amém. Então aqui, José e Maria, eles cumpriam, né, rigorosamente aquilo que era determinado. A educação dos filhos na formação espiritual, no conhecimento da palavra de Deus, né, do seu tempo. Eles não deixaram de qualquer forma, não, de qualquer maneira, não. Criaram dentro da rigorosa educação espiritual, moral espiritual, para que crescesse, como a Bíblia vai dizer, acho que lá em Lucas, que ele crescia em estatura e se fortalecia no Espírito. Acho que é mais ou menos isso que está escrito lá em Lucas. Então, isso aqui fez parte da educação de Jesus, ensinado por seus pais, José e Maria. Fazia parte de sua educação conhecer e participar das festas anuais de Israel, das quais a Páscoa era a mais importante. José e Maria levavam o menino a Jerusalém por essa atividade nacional. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, né? Um dia da festa. Um exemplo eloquente de um verdadeiro pai que se faz presente na vida do filho e não apenas um genitor que gera e se descuida da vida do filho. Pai presente. Não era nem seu filho biológico, mas mesmo assim ele era presente. Muitos pais, né, infelizmente, só geram os filhos. Muitos abandonam, deixam, né, nunca vê. E muitos que
ainda tem a sua presença em casa, mas às vezes de forma muito precária. Se torna um pai muito ausente. Eu mesmo não fui um pai tão presente assim. Por conta do meu trabalho, meu trabalho me toma muito tempo. E eu não fui tão presente assim. Poderia ser mais. Mas José nos deixa esse exemplo. De não ser apenas aquele que gera uma criança. Mas gerar e cuidar da educação, como diz lá em Provérbios 22:6, né? Ensinando, instruindo o seu filho no caminho que deve andar, estando nele, obviamente, porque ensinar o caminho e ensinar no caminho são coisas distintas, diferentes. Como eu sempre prego, e eu não deixo de pregar em todas as escolas bíblicas dominical, quase todas, essa diferença de ensinar o caminho e ensinar no caminho. E eu sempre gosto de ressaltar a diferença, dar importância a essa diferença. Porque ensinar, eu posso ensinar de qualquer lugar. Eu posso dizer para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu vizinho, que o caminho do Senhor é o melhor. Que ir para a casa de Deus é a melhor coisa. Escolher Jesus era a melhor coisa. Eu posso ensinar que o caminho é esse. Mas ensinar no caminho é totalmente diferente. Ensinar no caminho é eu estar nele. Porque eu estando nele, no caminho que eu estou falando, e dizendo que é bom, que é próspero, que é uma maravilha, certamente eu estou falando, mas eu estou nele, certamente eu vou ser seguido. Mas isso também não quer dizer que lá na frente, essa pessoa que você instruiu, por um descuido ou por vontade própria dele, porque temos o livre-arbítrio, ele possa se desviar. Mas você ensinou no caminho para que ele não se desvie, para que ele fique no caminho. É o caminho que você está. Então essa é a grande diferença de ensinar o caminho e de ensinar no caminho. Amém, meus irmãos? Os irmãos entenderam esta aula até aqui e entenderam essa última parte que nós lemos aqui. Até quero ler de novo, que isso aqui me chamou muita atenção. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Um exemplo eloquente de um verdadeiro pai que se faz presente na vida do filho, vírgula, e não apenas um genitor que gera e se descuida da vida do filho. Isso sirva de exemplo para nós, que temos filhos pequenos, ou que, desde pequeno até quando ele estiver sobre o seu telhado. A orientação, o cuidado, o zelo, dando bom exemplo para ser seguido. Seja um pai exemplar, seja um pai presente, não seja um pai ausente. Não troque nada a não ser Deus pelo estar com seu filho, estar cuidando dele, zelando dele, ajudando a sua esposa, a sua companheira a educar os seus filhos. Siga esse exemplo de José, que será muito bem feliz. Glória a Deus. Conclusão dessa primeira aula. José foi escolhido por Deus para uma missão muito elevada no plano de redenção. Ele foi o homem que amparou Maria em sua missão de conceber o Filho de Deus. Como filho do homem, não só a ela, mas ao próprio Jesus, em seu nascimento biológico, em sua infância, nas ameaças que sofreu, ele cuidou de sua educação
ao lado de sua mãe. Ele foi um homem santo, mas assim como Maria, nunca reivindicou para si honras e louvores que só pertencem a Deus. Olha que interessante. Maria e José, pais de Jesus, poderiam, né? Não, eu sou pai do Salvador, eu sou pai de Jesus, o Filho de Deus. Toda honra e toda glória é para mim e para minha esposa. Não, eles não reivindicaram isso. Eles não pediram essa honra, essa glória, nada. Porque toda honra e toda glória será dada apenas a Deus. E só Jesus, só Jesus, só Jesus pode interceder por alguém. Só Ele. Amém, meus irmãos? Está terminada aqui a primeira aula. Eu quero até fazer uma breve pergunta aqui, né? Eu mesmo vou responder. O que fez José ao saber da gravidez de Maria? Uma pergunta. Pensou em deixá-la secretamente para não infamá-la. Como José participou do nascimento de Jesus, ajudando Maria em todos os detalhes. Quando José voltou do Egito com Maria e Jesus? Quando Herodes morreu. Por que José e Maria levavam Jesus a Jerusalém para a festa da Páscoa? Que preceitos legais José e Maria obedeceram após o nascimento de Jesus? A circuncisão de Jesus e a purificação de Maria. Glória a Deus. Terminada aqui essa primeira aula, eu disse que ia apenas resumir, mas eu até entrei um pouco mais, mas agora eu vou falar do Rei dos Reis. Não poderia deixar de falar da figura principal de toda a lição que nós estudamos esse ano. Nós estudamos o caráter do cristão. Falamos sobre os vários personagens da Bíblia. Agora nós vamos falar do principal, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que seria a última lição desta revista, né? E é a última lição daquele ano de 2017, que diz assim: Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter, texto áureo, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Isaías capítulo 9, verso 6. Oh glória. Seu nome será maravilhoso, porque ele só iria fazer e fez e continua fazendo e vai continuar fazendo até quando ele voltar. Só maravilhas em nossas vidas. Conselheiro. Se Jesus é a própria palavra, os conselhos deles estão todos aqui. Conselheiro. Conselhos reais, bem intencionados, são muito bons, vindo de qualquer parte. Mas de Jesus é muito melhor. Olha o nome dele, o segundo nome ao qual aqui está falando. Deus forte. O que quer dizer Deus forte? Onipotente, poderoso, rocha eterna, pedra de esquina, todo-poderoso, Pai da eternidade. Ele não é apenas a eternidade, ele é pai dela, ele é muito mais do que a eternidade. Príncipe da paz. Tanta gente buscando a paz.
Mas a única paz real, só Jesus pode dar. Amém, meus irmãos? Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a paz que o mundo dá, mas a paz dele. É o único que pode promover verdadeiramente a paz. E tem como verdade prática nessa lição como o homem Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas sem dar lugar ao pecado. Nós sabemos que Jesus, quando ele encarnou, quando ele nasceu, 100% homem, 100% Deus. A sua natureza humana refletia na sua natureza divina. Ele sentiu na pele a fraqueza do homem. Ele também era homem, ele poderia fraquejar. Na primeira investida, quando o anjo o impele para o deserto para ser tentado por Satanás, por exemplo, ele acabara de sair do batismo do Jordão. Quando ele sai do batismo, desce uma pomba em forma, desce o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e ouve sua voz, uma voz que diz, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. E logo em seguida, quando ele sai da água, o Espírito de Deus o impele para o deserto, e ali ele vai ser tentado por Satanás. Ali ele é o homem. Ali ele não está sendo Deus, está sendo homem. Está sendo tentado. Ali depois de 40 dias com fome, o inimigo oferece tudo aquilo que ele precisava. Mas ele aguentou firme. Ele não deu lugar ao pecado. Muitas vezes nós não metemos a primeira investida, né? Nos fraquejamos e nós ainda temos, muitos de nós ainda dizem assim, a carne é fraca. Misericórdia. Né? Mas Jesus, aqui na sua verdade prática, como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas, sem dar lugar ao pecado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A leitura bíblica em classe desta lição agora, a última, 13, vamos falar de Jesus, vai mais ou menos parecido com a primeira. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou ter se concebido do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido a Deus conosco. Agora nós lemos aqui o capítulo 1, do verso 18 até o 23. Agora nós vamos para Mateus capítulo 3, versos 16 em diante. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Aleluia. Glória a Deus. Nessa lição, como sempre, temos também 3 tópicos, com cada um 3 subtópicos. Primeiro, nós vamos apresentar Jesus de Nazaré como Filho do Homem. Segundo, apontar ao ministério e caráter supremo de Jesus. O terceiro, explicar a respeito da morte, ressurreição e volta de Cristo. Glória a Deus. Eu quero, antes de dar início realmente nesta aula, entrar na aula mesmo, eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que estiveram conosco durante todo esse ano de 2020, um ano muito difícil, muito atípico, muito diferente de outros anos, mas aqueles irmãos que estiveram comigo, me apoiando e orando por mim, assistindo
as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, a irmã missionária Ana, o irmão cooperador Elias, a sua esposa, a irmã Helenice, a irmã Dionice, lá de Terra Roxa, Paraná, a irmã Alice Marçal, enfim, todos os irmãos que, não vou lembrar o nome de todos agora, mas todos aqueles que ouviram pelo menos um pouquinho, assistiram pelo menos um pedacinho da minha Escola Bíblica Dominical, a qual eu ministrei durante todo esse ano. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero agradecer também de coração a minha esposa, que de um tempo para cá esteve me auxiliando aqui ao meu lado, né, me dando um suporte, me ajudando na administração das aulas. E quero agradecer também muito de coração a pastora Kelly, a nossa pastora presidente do nosso ministério, Assembleia de Deus, Ministério Internacional Apacentar, que tem me confiado esse trabalho, né? Desde quando ainda o pastor Heraldo ainda estava conosco, e ela continuou a confiar no meu trabalho, e até não abrir mão do meu trabalho. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastora, que Deus continue abençoando a senhora, e eu conto sempre com as orações da senhora, para a minha vida, para a vida da minha família, que nós possamos estar sempre bem direcionados pelo Espírito Santo, os irmãos orando por nós, para que o ano de 2021, querendo Deus, estaremos iniciando no próximo domingo já um novo estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu não me lembro bem agora o tema da revista, acho que é Pentacolismo, que nós vamos falar, um nome um pouco difícil de falar, mas, querendo Deus, iniciaremos já no próximo domingo uma nova revista, uma nova aula, com temas atuais, que o Espírito Santo de Deus possa estar conosco mais um ano, ou até a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Também quero, bem lembrado, a minha esposa me lembrou, a minha irmã de sangue, Marli Antunes, que sempre que pode também está ali assistindo a nossa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, minha irmã. Deus continue te abençoando. E eu conto muito com as suas orações, porque eu percebo que você e sua casa, e os seus filhos, né, são pessoas de Deus. Orem por mim. Sou carente de suas orações. Amém, minha irmã? Deus abençoe. Vamos concluir o trimestre estudando a respeito do homem mais importante de todos os tempos, Jesus. Sua vinda a este mundo se deu de forma sobrenatural e foi tão significativa e marcante que a história foi dividida em duas partes, antes de Cristo e depois. A gente vê quando vai passar filmes, parece lá, por exemplo, Nova York, ano tal, DC, depois de Cristo, ou antes de Cristo, em algumas histórias. Foi tão importante que antes de Cristo era uma coisa e depois de Cristo foi outra coisa. Foi até dividido mesmo. Eu vi aquilo lá quando eu assistia algum filme na televisão, não entendia. Por quê, né? Antes de Jesus e depois de Jesus. Eu não entendia por quê. E agora, lendo, estudando essa palavra aqui, essa revista, esse estudo, eu pude perceber o que é a importância de Jesus na humanidade, que tem coisas antes dele e depois dele. Como homem, Jesus teve um desenvolvimento e um caráter perfeito que refletia a sua natureza divina. Até os 30 anos ele viveu como todo judeu. Foi apresentado no templo por seus pais, participou de festas judaicas, trabalhou como carpinteiro, pagou impostos e teve uma vida sociável. Presta atenção, indo a jantares na casa dos amigos e a festas de casamento. Por isso Jesus deve ser nosso modelo
e referência como homem e servo. Que possamos seguir sempre os seus passos, glorificando o seu nome. Quando diz aqui que Jesus ia a festas de casamento, certamente de aniversário, mas nós não podemos misturar as coisas. Certamente ele não ia em festas mundanas. Certamente não. Pelo seu caráter mostrado na palavra de Deus, certamente não. Então nós devemos escolher, quando formos convidados para alguma festa, escolher aonde vamos. Se nós sentirmos que não é um lugar apropriado para nós respeitosamente devemos pedir desculpas, nos desculpar, falar, não vou, né, tenho outro compromisso e tal, e não ir. Para que a Bíblia diz que nós não devemos nos misturar nos sentar com escarnecedores. Então o cristão não deve ir a uma festa, por exemplo, regada a bebida alcoólica. Certamente não. Mas alguma pessoa um dia me diz, mas Jesus bebeu vinho. Claro que Jesus bebeu vinho. Ele transformou inclusive a água em vinho. Mas o vinho que ele bebia, segundo a palavra de Deus, não era embriagante. Era chamado suco de uva. Tem um nome correto para dar, não me lembro agora, mas é um suco de uva. Quanto mais ele fervia, a pasta ficava mais grossa, mais gostoso ele ficava. Então nós devemos ter cuidado aonde nós vamos, com quem vamos, né? E com quem nos relacionamos. Nesta lição refletiremos a respeito de Jesus, o homem de caráter perfeito. É impossível descrever a grandeza de sua personalidade e do seu caráter com palavras meramente humanas. É impossível descrever Jesus, a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, a sua magnificência, a sua grandeza. É difícil, não tem como a gente mensurar isso com palavras humanas. Sua entrada no seio da raça humana que se achava em miséria espiritual, não somente significou Deus entre nós, Emmanuel, mas o cumprimento da promessa do Criador de redimir o homem no Éden. Ele se humanizou como a semente da mulher que haveria de ferir a cabeça do diabo. Gênesis, capítulo 3, versos 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Então, lá no Éden ainda, Deus promete isso. Que nasceria da semente da mulher aquele que destruiria Satanás. E aqui se cumpriu. Por isso que Jesus nasceu da semente da mulher. Do ventre de uma mulher. Para se cumprir o que for dito lá no Éden, ainda. Quando Deus promete que, né, nasceria aquele que pisaria na cabeça de Satanás e o destruiria. Sua origem humana. Jesus se fez homem a fim de remir o homem perdido. Através do mistério da encarnação, ele, o Verbo divino, se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, versos 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Ele nasceu como homem no tempo, exemplo, Kairos, né, de Deus, diz Paulo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam
debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Nascidos sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E porque sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Se aqui a humanidade foi adotada por Deus. E a palavra Abba, Pai, é uma palavra que só quem tem intimidade com Deus, chamá-lo paizinho, né? Chamar com carinho, meu pai, meu paizinho, né? Então aqui se cumpre, né? Que estava debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos. Nós fomos adotados por Deus, né? Fomos resgatados por Jesus através do seu sangue na cruz do Calvário. Sua entrada no mundo foi marcada por eventos de caráter espiritual e humano de grande significado. O anjo Gabriel foi enviado à pequena cidade de Nazaré, na Galiléia, para anunciar à jovem Maria que ela seria a mãe do Salvador do mundo e que ele seria gerado pelo Espírito Santo. Ao ser concebido, Jesus se fez verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Na aula passada, se não me engano, eu falei, e eu falo de vez em quando para alguns colegas que às vezes me perguntam. Jesus, como nós sabemos que a sua palavra nos ensina, ele foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Desta forma, Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. Um dia, explicando para um amigo, eu expliquei da seguinte forma. Até aqui eu não estou querendo falar de religião nenhuma. Eu respeito todas. Eu respeito a fé de cada um. Mas existe uma reza que diz Santa Maria, Mãe de Deus, se referindo a Maria, Mãe de Jesus. Aí me pergunto, mas Jesus não é Deus? Mas sim, Jesus é Deus. Jesus foi homem e Deus. 100% homem, 100% Deus. Então Maria era mãe de Deus. Eu digo não. Exatamente por isso. Por causa das duas naturezas de Jesus. Maria era mãe da natureza humana de Jesus. É que poucas pessoas compreendem isso. As pessoas até acham, com essa afirmação tirada da palavra, que nós não gostamos de Maria. Pelo contrário, nós amamos Maria. Porque ela é a mãe do nosso Senhor e Salvador. Nós amamos Maria. Nós só não adoramos Maria e qualquer que seja. Nós adoramos a Deus. A palavra diz que nós devemos adorar somente a Deus. Nada, mais nada. Somente a Deus. Aleluia. Seu desenvolvimento humano e espiritual, seu caráter singular, ou seja, seu caráter único, é modelo e referência para todos os homens em todos os lugares, em todos os tempos. Jesus deve ser a nossa referência, como homem que foi. Lá atrás nós falamos na outra lição, que ele, como homem, ele experimentou, né? Não usou, obviamente, mas ele viu
Ele sentiu a fraqueza dos homens, mas ele mesmo suportou. As investidas, certamente teve investidas. Certamente o diabo deve, além de quando lá no deserto, certamente em outras ocasiões também foi investido sobre ele algo para que ele fraquejasse e desse lugar ao pecado. Mas ele não o fez. Ele suportou. Ele foi temperante. Ele aguentou firme o propósito para qual ele veio. Então ele serve de modelo e referência para todos os homens, em todos os tempos e lugares. Quando aqui diz homens, está dizendo no geral, homem e mulher. Em sua infância e adolescência, sua criação foi esmerada. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele crescia em estatura, certamente, não é? E se fortalecia e se enchia do Espírito Santo pela sua conduta, pela sua maneira de viver. E ele, cheio do Espírito, claro que ele se enchia de sabedoria. E a graça de Deus certamente estava sobre ele mesmo. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Dos 12 aos 30 anos, Jesus exerceu o ofício de carpinteiro, aguardando o momento de iniciar seu ministério terreno em prol da salvação da humanidade. Seu caráter humano refletia a sua natureza divina. O caráter humano dele, de Jesus, como homem, refletia no caráter de Deus. Era a mesma coisa. Ele, como homem, como Deus, ele agia, como homem, ele agia como Deus queria que ele agisse. Não se entregava, não se enfraquecia, não dava lugar ao pecado, não dava chance nenhuma para que o inimigo pudesse surpreendê-lo de alguma forma para que ele pecasse. Ele foi apresentado ao mundo como o Verbo que era Deus, sendo o Criador de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, do 1 ao 3. Do 1 ao 3? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava lá com Deus, era Deus, tudo foi feito por ele, veio para a terra como homem, para aquilo que era dele, mas veio como servo, na humildade, para cumprir a vontade de Deus, que era salvar a humanidade perdida. Resumo desse primeiro tópico: Jesus de Nazaré foi e é o Filho do Homem. Segundo tópico: seu ministério e caráter supremo. O caráter exemplar de Jesus. Em seu ministério, Jesus demonstrou aspectos do seu caráter que são referência e modelo para todos que aceitam como Senhor e Salvador. Suas ações revelam tanto o lado divino como o lado humano, de sua personalidade marcante e singular. Primeiro, humildade e mansidão, né? Para iniciar o seu ministério, foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Este sentiu-se constrangido, dizendo que Jesus é que deveria batizá-lo. Mas Jesus insistiu com João para que o batizasse, a fim de cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, do verso 13 ao 15.
verso 3 ao 15? É. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por aí a Abraão. Temos por pai. Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus poderá suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com a água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é o mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Porém, Jesus respondendo disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir todas as justiças. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Nós vemos aqui que a missionária leu o testemunho de João Batista falando de Jesus. Que ele não era nem digno de desatar as alpacas, ou seja, de tirar os sapatos do pé de Jesus. Porque isso era serviço de escravo. Olha o testemunho que João Batista dá de Jesus, mas Jesus, humildemente, para se cumprir toda a justiça, ele vai para ser batizado por João, como todos ali estavam sendo batizados. Ele queria dar um exemplo. Mas Jesus, na verdade, João Batista, na verdade, ele veio batizar para o arrependimento. O batismo era para o arrependimento. E o que Jesus tinha para se arrepender? Nada. Não tinha nada que se arrepender. Nunca fez nada de errado para se arrepender. O batismo era para arrependimento. Mas Jesus, humildemente, para dar exemplo a todos, quis também ser batizado. E o foi. Mesmo João Batista não querendo, mas Jesus falou: não, eu quero ser batizado por você, para que se cumpra toda a justiça. Isto é humildade, que ele deixou de exemplo. Ele implantou a escola da mansidão e da humildade, convidando a todos para aprenderem com ele. Lê para mim, missionário, Mateus 11, 28 ao 31. Ele implantou a escola da mansidão e da humildade, convidando a todos a aprenderem com ele. Mateus 11? 28 e 31. Então, 31. Não, 31 não tem, pastor. Até o 30. Então, erraram aqui, então vai ficar até o 30. Do 28 ao 30, né? É. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sendo Deus, Criador e Senhor, despojou-se
de seus atributos divinos, né? Deixou toda a sua glória lá. Tornou-se homem e servo, humilhando-se até a morte. Filipenses 2, 6 a 8. Sendo Deus, Criador e Senhor, despojou-se de seus atributos divinos, tornou-se homem e servo, humilhando-se até a morte. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus surpreendeu os discípulos quando fez um trabalho de escravo, lavando os pés de todos eles. Esse trabalho de lavar os pés de quem chegava à casa era um trabalho de escravo. E Jesus o fez com os seus discípulos. Missionária Carla, lê para mim, por favor. João 13, do 3 ao 5. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Até o qual? 5. Então é isso mesmo. Tá. Amém. Mansidão e humildade são requisitos indispensáveis para quem quer ser discípulo de Jesus. Para quem quer ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, é indispensável que ele seja manso e humilde, tal como foi o nosso mestre. B. Misericórdia e compaixão. Ele teve compaixão das multidões que andavam desgarradas como ovelhas sem pastor. Mateus 9,36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Curou muitos que sofriam com enfermidade. Ele se compadeceu das pessoas famintas, né? Aqui até quero que a missionária ler Mateus 14, 14. Curou muitos que sofriam de enfermidade. Mateus 14, 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Ele se compadeceu das pessoas famintas. Mateus 15, 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Então aqui ele teve misericórdia e compaixão, né, das multidões que andavam desgarradas como ovelhas sem pastor. Realmente pessoas andavam andando sem rumo, sem direção. Ele teve compaixão dessas pessoas. Curou a muitos e muitas enfermidades. Quando ele diz aqui que ele compadeceu das pessoas famintas, é quando ele reparte, né, aqueles pães de peixes para aquelas pessoas, né, para que aquelas pessoas não voltassem para casa com fome. Na parábola do bom samaritano, Jesus pôs em evidência a insensibilidade dos religiosos que não tinham compaixão pelos caídos à beira do caminho. Lucas 10, do 30 ao 37. Vai ter até uma leitura um pouco longa, mas é importante que se lê. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó,
e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre as suas cavalgaduras, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe, cuide dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Até qual você falou? 37. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Então aqui nós vimos que, como a missionária leu, que descia de Jericó, primeiro o sacerdote. O sacerdote certamente ele terminou lá o culto, né? Ou a missa, não sei, alguma atividade, né, lá na igreja. E desceu e passa por esse homem caído da parábola que Jesus conta e não quer nem saber. Ele fica insensível àquela situação. Ele passa por longe, mas não é problema meu. Logo mais tarde, certamente, o levita, que o levita, na verdade, não é aquele que canta, né? Que só canta, mas aquele que cuida da igreja, que limpa, que zela e que fecha a igreja. Esse é o verdadeiro levita. Certamente ele ficou fazendo todas essas atividades de fechamento da igreja para depois vir embora também, veio depois e agiu da mesma forma, não tendo compaixão nem misericórdia desse homem caído. Hoje muitos de nós fazemos a mesma coisa. Vemos alguém caído, nós não temos a sensibilidade de ir lá e estender a mão, ou pelo menos dizer para ele que Jesus te ama. Aqui Jesus fala que... Onde é que eu estava aqui? Eita. Na parábola do bom samaritano, Jesus pôs em evidência, deixou claro a insensibilidade dos religiosos. Então eles não eram cristãos, eles eram apenas religiosos. E hoje no meio de nós existem muitos que se dizem cristãos, mas na verdade são apenas religiosos, insensíveis, falta de sensibilidade, de amor ao próximo, de misericórdia. Jesus nos deixa também esse exemplo, ele deixa evidente isso, para que nós possamos entender e agir de forma diferente. Hoje, infelizmente, muitos que se dizem cristãos têm mais preocupação com riquezas, posições e prestígio pessoal do que com almas atacadas pelo maligno. As almas atacadas pelo maligno são aquelas que estão caídas à beira da estrada, à beira do caminho. Que o inimigo fez o que quis e jogou na sarjeta, e agora ele não tem força para se levantar. Então precisa de alguém que não seja religioso, mas que seja cristão, de ir lá pelo menos dizer uma palavra. Mesmo que ele esteja ali dormindo, que esteja alcoolizado, não importa, diga. Ouvir ele vai. A semente será plantada. Certamente lá na frente será germinada essa semente. Nascerá essa semente. A palavra diz, em Eclesiastes, né, em 11, capítulo 1, versos 1. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Isso é lançar o pão sobre as águas. Lançar a semente da palavra a alguém caído, alguém necessitado espiritualmente, morto espiritualmente. Quem sabe
A gente planta a semente, vem outro e rega, e Deus dá o crescimento. A gente não sabe. Então nós temos que ser sensíveis às pessoas que estão caídas por esse mundo atacada pelo adversário, pelo diabo. Espírito pacificador. Jesus conhecia bem a natureza humana, sujeita às desavenças e desentendimentos, mesmo entre os irmãos. Por isso exortou: portanto, se trouxer a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. De forma mais prática, ele reproduziu a mensagem do Salmo 133, tão esquecida nos dias de hoje, nos dias atuais. Né? Paulo aconselha nos a ter paz com todos, sempre que possível. Vou ler de novo e pedir para o missionário ler para mim. Espírito pacificador de Jesus. Conhecia bem a natureza humana, Jesus, que estava sujeito a brigas, a desavenças, a desentendimento, mesmo entre os irmãos, os próprios irmãos. Por isso exortou: portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, aí te lembrares, irmão, me lembrei. Eu tenho algo contra meu irmão. Deixa, não entrega ainda a oferta, vai lá e reconcilia com ele. Ou seja, peça perdão a ele. Mesmo que você não esteja errado, mas peça perdão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus, capítulo 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. De forma mais prática, ele reproduziu a mensagem do Salmo 133. Lê para mim, por favor. Salmo 133. Que é tão esquecida nos dias de hoje, segundo o escritor aqui. Glória a Deus, aleluia. 133? É. 133 qual? 133, passa a partir do 1. Cântico dos Degraus de Davi. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Exatamente. E como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Lê o primeiro versículo de novo, por favor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em união e não em união. Em união. Sem desavenças, sem brigas, sem desentendimento, né? Sem confusão, sem contenda, né? Que a missionária leu ali agora. E esse salmo, né? O que está escrito nele está tão esquecido ultimamente, não está havendo essa prática. Não está havendo união. Ele está dizendo que quão bom e suave é que os irmãos. Está falando de irmãos, está falando de igreja. Porque dentro da igreja há contenda, há divisão, há intriga, há confusão, há separação, há tudo isso. A gente vê. O Salmo 33 nos diz que não é assim. Que deve haver a união entre os irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pacificador, né? Tal, é isso aqui. Paulo aconselha-nos a ter paz com todos sempre que possível. Romanos 12, 8. Depois, a missionária lê para mim Hebreus 12, 14. Primeiro Romanos 12, 8.
12, 8. É. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Hebreus 12, 14. Glória a Deus, aleluia. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo? Você ouviu que o missionário leu? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, sem isso, não encontraremos com o Senhor, lá no céu. Na prática, ele demonstrou o seu imenso amor pelos pecadores. Os fariseus queriam matar a mulher adúltera. Jesus a perdoou e ordenou que não pecasse mais. João 8,11. Aos seus discípulos ensinou: como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. João 15,9. Ele declarou ao doutor da lei que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de tudo, e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Lê para mim, missionária, Mateus, capítulo 22, do 34 ao 40, 6 versículos. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer o só com Deus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O amor é a marca do cristão. João 13, 34 e 35. Ouça bem. O amor é a marca do cristão. O amor é a sua marca. É a minha marca. É a nossa marca. Pronto? João 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto todo conhecerão que sois meus discípulos, e vós amardes uns aos outros. Seu caráter é referência para a igreja. Ele disse: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em seu aspecto espiritual, como corpo de Cristo, a igreja não tem defeito. Em seu aspecto espiritual, como corpo de Cristo, a igreja não tem defeito. Ela é a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Está acabando a bateria. Oi? Está acabando minha bateria. Efésios 5, 27. para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glória a Deus. Porém, como organização, existem as igrejas formadas por homens mortais, falíveis e sujeitos a erros e pecados. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Resumo desse segundo tópico. Como filho do homem, Jesus teve um ministério e caráter supremo. Terceiro e último tópico. A morte e ressurreição e volta de Cristo. A morte de Cristo, exemplo supremo de amor. O significado de sua morte pode ser
resumido no que ele próprio disse a Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que está lá registrado no Evangelho de João, que é o texto áureo das palavras, João 3,16. Aí é para resumir, né? Isso aqui, ó, o exemplo supremo de amor. O significado da sua morte pode ser resumido no que ele próprio disse a Nicodemos. Foi ele que ele disse. Para resumir, que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é imensurável, não tem condição de ser medido. Isso resume o significado da morte de Jesus. Deus enviando o seu próprio Filho. Não é o primogênito, não é o primeiro, é o unigênito, o único Filho de Deus, que ele enviou ao mundo para salvar a humanidade perdida. Através de sua morte, Jesus, fiel sumo sacerdote, propiciou a reconciliação do homem com Deus. Hebreus 12, 2,17. Está dizendo aqui que Jesus, sumo sacerdote, ele propiciou a reconciliação do homem com Deus. Por que reconciliação? Porque nós éramos inimigos de Deus. Jesus, através da sua morte no Calvário, ele nos reconcilia com Deus. Ele nos reaproxima de Deus. Hebreus 2,17. Para ler? Sim, por favor. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Hebreus 2,17? Sim. Não é 2, é 2,17? 2,17. Ai, meu Deus. Eu li 12, eu entendi 12. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados dos povos. Na cruz ele revelou o auge do seu caráter, amoroso e perdoador. Antes do último suspiro, clamou a Deus e dizia a Jesus: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha, ali no âmago da morte, ali está. E ainda pede a Deus, pede ao Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é uma prova de amor tão grande. E diz aqui, ó, na cruz ele revelou o auge do seu caráter amoroso e perdoador. Antes do último suspiro, clamou a Deus e dizia a Jesus: Pai, vírgula, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 24. Vai dizer a mesma coisa, mas só para confirmar a palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Lucas 23, 24? Lucas 23, 24. Aqui o escritor deve ter errado. Vamos ver. Acho que eles erraram aqui. Tá, não tem problema. A ressurreição de Jesus e a sua vinda em glória. Na ressurreição, o caráter humano foi absorvido pelo caráter divino. Se para fazer-se homem despojou-se de sua glória, na ressurreição retomou a plenitude da sua grandeza divina e venceu todas as forças do mal, resultantes da queda do homem. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, do 19 ao 26. Pastor, só uma correção. Você falou lá Lucas
23, é 34. Não, porque eu achei aqui. Desculpa, E 34. quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram. 34. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, eles diziam Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Falando de perdão, meus irmãos também me perdoam, porque eu, ao invés de ler Lucas 23, 34, eu li 23, 24. Me perdoa, os irmãos, a minha ajudante aqui, que por sinal está bem ligada ali, descobriu que a falha aqui foi minha, mas já resolvido, partimos aqui para 1 Coríntios, capítulo 15, pode ler do 19 ao 26. Só um minutinho, pastor. 1 Coríntios 15, 19 e 26. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos o mais miserável de todos os homens. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 19 ao 26. Para ler tudo, do 19 ao 26. Eu entendi que você falou. Mas eu quero que lê tudo. Não, tudo bem. Para dar uma ilustração legal. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos o mais miserável de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Olha, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amém. Glória a Deus. A missionária leu. Nós, desta feita, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, da revista que nós, desde o começo, vimos falando, que é do ano 2017. E resumindo esse terceiro tópico, diz assim que Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e voltará novamente para buscar aqueles que são seus. Prepara-te. Jesus está voltando. Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que têm estado conosco na Escola Bíblica Dominical. E antes disso eu quero concluir esta aula. Jesus é o maior e mais excelente personagem da história. Não é fácil descrevê-lo. Não tanto por falta de dados e informações, mas por causa de sua grandeza e de sua personalidade singular e seu caráter inigualável. Não poderia ser diferente, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência. Colossenses 1, 16, 18. Como eu dizia, chegamos ao final de mais um estudo da Palavra de Deus, do ano 2017, daquela feita. E a missionária me lembrou aqui que eu não fiz as perguntas, mas eu vou fazer agora. A respeito de Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter, responda. Para que Jesus se fez homem? Para remir o homem perdido.
que fez Jesus dos 12 aos 30 anos? Ele exerceu o ofício de carpinteiro, aguardando o momento de iniciar seu ministério. Que revelam as ações de Jesus em seu ministério, o lado divino e o lado humano, de sua personalidade singular. Cite algumas características do caráter de Jesus como homem perfeito: humilde, manso, misericordioso e pacificador. Como Jesus demonstrou seu amor pelos homens? Ele demonstrou seu amor na prática. Não foi só na teoria, só dizer eu te amo, meu filho, não. Na prática, ele foi para a cruz do Calvário, por mim e por você, e por toda a humanidade, e por todos aqueles que realmente o aceitaram, entenderam e o amam até hoje, e esperam a sua vinda. Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que estiveram conosco todo esse ano da Escola Bíblica Dominical. Nós, por conta da pandemia, não tivemos a revista do ano de 2020, né? Pelo menos ao meu alcance não chegou. Eu sei que parece até que teve, mas a nossa igreja não pegou. Mas nós fizemos uma lição do ano 2017 que falou do caráter cristão. Foi bom estas aulas para lembrarmos que temos que ser, realmente, temos que ter um caráter cristão. E eu louvo a Deus pela vida de todos que estiveram conosco, assistindo a nossas escolas bíblicas dominical. É tudo muito simples. Mas não quer dizer que, porque é tudo muito simples, é feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, não. Se algo eu não pude esclarecer melhor, que os irmãos me perdoem, mas eu procurei fazer sempre o melhor, dentro do meu conhecimento. Sei que tenho as minhas limitações, mas para dizer, apesar de ser tudo muito simples, estou fazendo a partir de algumas aulas para cá, dentro da minha casa mesmo. Lugar simples, não tem estúdio, não tem nada. É um lugar simples, como eu disse, auxiliado pela minha esposa, mas com muito carinho, com muito respeito à palavra de Deus, com vontade de fazer esse trabalho de Deus. Muitas vezes o desânimo bate porque nós somos carne, mas nós não podemos nos abater com o desânimo. A gente vem para fazer a obra de Deus, a qual nós fomos incumbidos, a qual nós fomos responsabilizados pelos nossos superiores na nossa igreja, que nos deu a responsabilidade desse trabalho. E nós concluímos esta lição tão poderosa, tão instrutiva, tão boa. Eu aprendi muitíssimo. E eu creio que os irmãos também aprenderam com essa lição aqui. E eu, sinceramente, espero que para o ano de 2021, querendo Deus, com uma nova revista, estaremos iniciando já no próximo domingo uma nova lição, que certamente nos trará muito mais ensinamento, para que nós possamos aprender mais e mais da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado a todos. Quero fazer uma oração final dessa escola bíblica desse domingo e avisando aos irmãos que logo mais teremos o grande culto de missões às 19 horas. E eu espero e conto com você para adorarmos a Deus junto. Oremos então. Bendito Deus, poderoso e eterno Pai, meu Deus, santo, justo, fiel e verdadeiro, em nome do seu Filho Jesus, eu entro juntamente com todos que estão comigo em tua presença para te agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor me deu
de estar ministrando a sua santa palavra nesta manhã, pela sua direção, Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estende suas mãos para cá, estão de receber. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Que assim seja. o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com toda a amada igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos nós juntos possamos dizer, Amém. terminado em nome de Jesus. Amém. Obrigado e até domingo que vem, em nome de Jesus. Tchau, tchau.